Pai, seja conosco nesse momento também. Quero também colocar, Senhor, agora esse momento da palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedir, ó Deus, que a Tua palavra possa realmente, Senhor, despertar, possa, meu Pai, conduzir, direcionar, orientar aquilo que o Senhor está querendo fazer nesses dias. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos deixa em pé, é a Tua palavra que nos dá esperança. E eu te louvo por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra, na minha opinião, muito forte, muito poderosa. Coloquei como título, Vencendo contra a Correnteza. Em primeiro lugar, eu quero trazer, infelizmente, uma má notícia. Né? Mas é verdade, tem que ser dita. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo não é o teu fã. O mundo não é o teu fã. O mundo não é teu amigo. O mundo não deseja a sua prosperidade em nenhuma área. Na verdade, o mundo te odeia. Infelizmente, essas não são as melhores notícias que nós gostaríamos de ouvir. Né? Mas é importante que a gente ouça. É importante para nós sabermos como vencer, como andar contra aquilo que quer te vencer. Porque o mundo quer te vencer. Né? É importante saber, para entender como se deve nadar contra uma correnteza que não te deixa avançar. É importante nós sabermos que existe uma correnteza que não quer que eu avance. Então, como é que eu faço para avançar? Então, é importante a gente escutar essas coisas aqui, por mais que pareça uma notícia ruim, mas não é novidade. Né? Não é novidade. É importante a gente entender que o mundo, ele não quer a sua prosperidade. Não quer, não quer. Amado, o que eu estou falando, conforme eu falei, não é novidade. Jesus disse isso, quer ver? Olha lá, João 15, 18 diz, se o mundo vos odeia, Jesus está falando, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o mundo te odeia. Né? Jesus está trazendo, não pense diferente não, o mundo ele te odeia, ele odiou a mim, ele odeia você. É isso que Jesus está dizendo. João 15, 20, ele diz o seguinte, se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Ou seja, o mundo nos persegue. Né? O mundo nos persegue. Se realmente nós somos cristãos, saiba uma coisa, você vai sofrer perseguições. Na King James, em Mateus, capítulo 18, versículo 7, diz assim, Jesus de novo falando, ai do mundo por causa das suas ciladas. Ou seja, o mundo prepara ciladas. Prepara ciladas para nos pegar, para nos prejudicar. João 14, 27 diz assim, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo não quer dar paz. O mundo não quer a nossa paz. Não existe paz no mundo. Percebe? Eu não estou falando algo assim, Alberto amanheceu hoje de mau humor. Não, eu estou trazendo a realidade segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. Né? O mundo não quer a sua paz. Essas não são boas notícias, mas é a verdade. Por quê? É simples. Porque o príncipe deste mundo não quer o seu bem. E ele reina. Né? Ele está aí no mundo. Ele não quer a sua vitória. Ele não quer o seu sucesso. A Bíblia diz o quê? Que ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. Então, uma pessoa que veio para matar, roubar e destruir, você acha que ele quer o teu bem? Lógico que não quer. Lógico que não quer. Né? E ele vai fazer tudo possível para que isso ocorra. Você acha, por exemplo, que as doenças, os vírus que existem, qual é a finalidade? Nos destruir. Os vírus que existem, nos destruir, tentar nos impedir de ter uma vida abundante. Fiquei sabendo recentemente que um rapaz pegou um vírus que neutralizou, ele não conseguia nem se mover, não conseguia andar. Né? Por causa de um vírus, eu não sei nem aonde que foi, mas entrou um vírus e esse vírus neutralizou a pessoa. Você acha que isso vem da onde? Vem do inferno. Ele não quer o nosso bem, ele não quer que você avance.
A Bíblia diz que existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Por 12 anos essa mulher sofreu com esse fluxo de sangue. Por 12 anos, a Bíblia diz que por 12 anos essa mulher sofreu com esse fluxo de sangue. E neste período, a Bíblia diz o seguinte, que ela gastou tudo o que tinha com os médicos e remédios e nada melhorou. Nada melhorou. Né? Nada mudou. Ao contrário, ela só piorou. Eu quero que você perceba nessa história da Bíblia. A doença não só prejudica a pessoa, como pode levar até mesmo à pobreza, com gastos extremamente caros. Este é o sistema do mundo, este é o mundo em que nós vivemos. Né? Onde a pessoa fica doente, ela fica doente duas vezes, uma pela enfermidade e outra pelo gasto. Pelos gastos financeiros, por tudo que ela tem. Ela fica doente duas vezes. Você acha que o sistema financeiro quer te ajudar em alguma coisa? Lógico que não. Né? Os juros, as multas, as taxas. O que é aquilo? É uma sangria lenta para te levar à ruína. Vai te sugando, vai te, sabe? Ele não quer te ajudar. Não quer o teu bem. O mundo ele é desumano, maligno, destruidor, perverso, mau, desumano, violento. Este é o mundo. Este é o mundo. Poxa, Alberto, você amanheceu, né, para falar em um portador de má notícia. Não sou portador de má notícia. Ao contrário, sou portador de boas notícias. É isso que eu quero te falar. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Você pode ser próspero em um mundo que não quer a sua prosperidade. Até agora eu mostrei que o mundo não quer a sua prosperidade, não quer que você se dê bem, não quer a sua saúde, não quer a sua vida que seja próspera, não quer que você corra com alegria, seja abundante. O mundo não quer. Por quê? Porque existe um príncipe desse mundo que está agindo e ele usa de todo o mecanismo para que você, de repente, em algumas situações, você passa por vales e vales e vales e vales e vales e vales. Né? Nós escutamos suicídios, nós escutamos falências, nós escutamos tantas coisas ruins, né? Pessoas novas morrendo, nós escutamos, se você pegar aqueles programas terríveis que existem na televisão, aquelas propagandas do diabo, aqueles programas que só fala de morte, que enfiou a faca, que não sei o quê, você vai ver que só sai sangue da televisão. Né? O mundo é esse, ele quer isso. É crianças, é jovens, todo tipo de pessoas que morrem fora do tempo. Ele não quer a tua prosperidade. Né? Mas eu estou dizendo uma coisa para você. Você pode ser próspero em um mundo que não quer a sua prosperidade. A vinda de Jesus não foi só para que você possa viver a eternidade com ele no céu. Isso é importante a gente entender. A vinda de Jesus não foi só para que eu vou viver com Deus na eternidade. Não foi só para isso. Não foi. Hoje, ele veio para que hoje você venha a ser totalmente liberto. Ele veio para que hoje você viva o céu na terra. Ele veio para que hoje você seja próspero em todas as áreas de sua vida, ainda que o mundo não deseje a sua prosperidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus veio para te levar a nadar contra a correnteza e levar você a vencer. Ele veio para te conduzir por um caminho de vitória dentro de um campo minado. Jesus veio para que eu e você, dentro desse mundo caído, nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o nosso Jesus. Ele veio para te conduzir por um caminho de vitória dentro de um campo minado. Jesus veio para te libertar da derrota. Jesus veio para te libertar do fracasso. Jesus veio para te libertar de todos os ataques deste mundo, de forma que você possa ser próspero dentro de um ambiente que não quer a sua prosperidade. O mundo pode não querer a sua prosperidade, mas Jesus veio para que você seja próspero em todas as áreas. Em todas as áreas. Jesus veio para que tenha paz. Presta atenção no que eu estou te falando. Jesus veio para que tenha paz no mundo que não tem paz. O mundo não tem paz. Você não consegue ver o mundo com paz, né? Mas Jesus veio para que você tenha paz. Ele mesmo declarou: eu vim para que tenha vida
e vida abundante. Isso foi Jesus que declarou. Eu quero que você entenda, isso foi Jesus que declarou. Meu querido, a primeira coisa que você precisa para ser um vencedor em um mundo que torce para o seu fracasso é crer. É ter fé, né? A Bíblia diz da seguinte forma, presta atenção. A Bíblia diz da seguinte forma. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só o que a Bíblia diz. Eu quero ler em duas versões, para que você tenha um grande entendimento sobre isso. Olha só. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha a afirmação que a palavra de Deus está dizendo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que conquista, que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que é vitorioso sobre, que conquista o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Quem adere, confia, se apoia nesse fato. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Eu quero ler em outra versão, para você compreender. Versículo 4. Em outra versão diz assim, veja, todo filho de Deus vence o mundo, pois nossa fé é o poder vitorioso que triunfa sobre o mundo. Olha só, a nossa fé é o poder vitorioso que triunfa sobre o mundo. Então quem são, olha a pergunta dele, então quem são os conquistadores do mundo, derrotando o seu poder? E ele responde, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Olha que palavra poderosa. Olha que palavra poderosa. Ele está dizendo o seguinte, que os filhos de Deus vencem o mundo. E a vence pela fé. Pela fé. Querido, a fé é o caminho que derrota o poder deste mundo tenebroso. É a fé. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Decida crer. Decida crer. Jogue fora toda dúvida, toda incredulidade. Decida crer. Simplesmente crer. Né? Fé em quê? Fé em quê? Sabe que a fé vai transformar a sua vida. Eu estou declarando que esse ano é um ano de transformação de vida, de milagre. Eu quero dizer para você o seguinte, como isso vai acontecer? Pela fé. Pela fé. Né? É a fé que te leva à vitória, é a fé que te leva a um caminho de sucesso. Fé em quê? Ou em quem? Eu quero citar apenas duas situações, para que a gente não se prolongue muito. Conforme esse texto que nós lemos, conforme 1 João capítulo 5, versículo 5, diz que a fé em Jesus Cristo nos leva à vitória. Olha só o que diz 1 João 5,5. Então, quem são os conquistadores do mundo, derrotando o seu poder? Ou seja, quem é que derrota o poder do mundo? Quem é que vence o mundo? Ele está perguntando. E ele mesmo responde, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Uau! Uau! A primeira coisa que precisa fazer para ser um vencedor, hoje e eternamente, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Primeira coisa, meu irmão, que você precisa para ser um vencedor, você precisa crer que Jesus é um Filho de Deus, que ele veio a esse mundo, se fez carne, morreu naquela cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Se você crê nesta verdade, saiba que você é um vencedor. Saiba que você é um vencedor. Este é o Evangelho, que Paulo diz que é o poder de Deus, né, para te fazer um vencedor hoje e eternamente. É um poder de Deus para todo aquele que crê. Crer nesta verdade e se render a ela é dar o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Né? Agora, hoje e por toda a eternidade. Sabe o seguinte, não existe vitória fora de Jesus. Não. O mundo quer te pegar. O mundo, ele é violento. O mundo é maligno. O mundo não tem nada de bom. Está escrito na palavra de Deus. O mundo não tem nada de bom. Tudo que ele tem não é bom. Não é bom. Né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Está escrito. Tudo isso é maligno. É o que o mundo nos apresenta. Não existe vitória fora de Jesus. Se você quer ter vitória, você precisa crer no Senhor Jesus. Jesus é a solução, a resposta para toda e qualquer questão na sua vida. Seja qual for. Roberto, eu tenho esse problema. Jesus é a solução. Eu tenho aquele questionamento. Jesus é a solução. Qualquer problema.
É por ele que toda vitória sobre este mundo virá sobre você. Não é outro caminho, não existe outro caminho. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa neste mundo, se você quer vencer essa correnteza maligna que vem contra você, sabe o seguinte, o único caminho, a única força, a única maneira de você vencer isso, de você nadar contra a correnteza, chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Ele mesmo disse, olha só o que Jesus disse. Eu venci o mundo. Uau, uau. Entenda isso é muito importante. Se eu fosse você, eu guardava essa frase que eu vou dizer. Guarda isso. Jesus venceu para que você pudesse viver como um vencedor no mundo. Jesus venceu o mundo para que você fosse um vencedor hoje. Por isso que ele pode falar. Por isso que ele pode declarar que nós somos mais que vitoriosos. Né? Entenda o que eu vou falar. Pega o que eu estou te falando. Olha só o que eu vou te falar. Nós não começamos do zero nesta luta contra o sistema do mundo. Nós começamos, nós caminhamos de onde Jesus nos colocou. E ele nos colocou com ele numa posição já de vencedores. Nós não começamos do zero. Nós não temos que lutar tudo que Jesus fez, todo o caminho que Jesus fez para sermos vencedores. Não, ele fez todo um caminho, e um caminho difícil, um caminho de dor, um caminho de morte, para que hoje eu e você pudéssemos começar aonde ele já nos colocou, assentado com ele, começarmos em vitória. Em vitória. Isso é importante. Ou seja, você não vencerá este mundo por trilhar um caminho difícil. Você não vencerá esse mundo por trilhar um caminho complicado, de sacrifício, como Jesus trilhou. Não. Você vencerá este mundo se você crer que a vitória dele é a sua vitória. Você entendeu o que eu quero dizer? Você será um vencedor nesse mundo se você crer que a vitória de Jesus é a tua vitória. É a tua vitória. Se você crê que ele venceu para que nele hoje você se tornasse mais que vitorioso. É assim. Nós só somos salvos por quê? Porque nós cremos que a morte dele, o ressuscitar dele, que ele venceu a morte, nos coloca no céu. A vitória dele sobre todas as coisas, a vitória dele sobre a morte é a nossa vitória. É a nossa vitória. Essas são verdades que você precisa crer. Entenda uma coisa, estas são verdades que você precisa crer e colocar no seu coração, encher ela do seu coração de forma poderosa. Você não pode permitir dúvidas desta verdade. Querido, vou falar algo muito forte, mas é verdade. Duvidar de Deus é chamá-lo de mentiroso. Cuidado, porque Deus não é mentiroso. Eu sei que você não quer fazer isso, mas não duvide da palavra de Deus. Então jogue fora qualquer dúvida e creia. Encha o seu coração com essas palavras. Sabe por quê? Porque é do coração que flui, procede as fontes de vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz isso. Guarda e protege o teu coração com toda a vigilância. Acima de tudo o que guardas, pois dele procede as fontes de vida. Olha só o que o provérbio está falando. Guarda o teu coração. Sabe? Guarda, vigia, guarda o teu coração. Guarda com tudo que você tem, porque dele procedem as fontes de vida. Guardar aqui é vigiar. Guardar aqui é vigiar. Vigiar do quê? Das dúvidas. De tudo aquilo que possa tirar sua fé. Guarda o seu coração de tudo aquilo que possa tirar sua fé. E ele diz, pois dele procedem as fontes de vida. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso. Querido, um dos maiores segredos é proteger o seu coração da dúvida e da incredulidade. Se você quer ser um vencedor, você precisa proteger o seu coração da dúvida e da incredulidade. Tome uma atitude em sua vida. Decida crer totalmente, 100% em Jesus e na palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Decida crer. Não importa o que Deus diz. Não importa o que ele está falando, não importa se você entendeu, não importa se você não entendeu, simplesmente creia. Simplesmente creia. Você precisa entender o seguinte, que você só vai vencer esse mundo se você crê naquele que venceu e nas suas palavras. Você precisa guardar o seu coração, proteger o seu coração, porque é nele que a fé precisa ser uma certeza. Presta atenção no que eu vou te dizer. É aqui, ó, que a sua fé precisa ser uma certeza.
Uma vez que isso acontecer, você caminha em vitória. A Bíblia diz, Hebreus 11, diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e não incerteza. E esta fé que gera uma certeza precisa estar onde? No seu coração, não na sua mente. Não na sua mente, precisa estar aqui, no seu coração. Né? Não adianta nós proclamarmos, não adianta nós pensarmos, não adianta nós falar daquilo que está na nossa mente, mas não está aqui, ó, no coração. Presta atenção. Né? Primeiro precisa ser uma certeza no seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: porque se reconheceres e confessares com os teus lábios que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres, aderir, confiar e acreditar na verdade, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração uma pessoa acredita, adere, confia e crê em Cristo, e assim é justificada, declarada justa, aceitável a Deus, e com a boca confessa, declara abertamente e fala livremente a sua fé e confirma a sua salvação. Mas é aqui, a fé é aqui, no coração. Isso é muito importante. Perceba, é o coração que precisa estar a fé. A certeza que muda a sua vida precisa estar no seu coração. E o texto que nós lemos em Provérbios diz que é do coração que procede as fontes da vida. Isso é muito importante. É do coração que procede as fontes da vida, que flui as fontes da vida. Ou seja, pega o que eu vou te dizer. É da certeza, das convicções que nós temos em nosso coração a respeito de Deus, a respeito de Cristo, que flui as fontes de vida. Fontes aqui são saídas, tem versões que diz que é do coração que nós temos as saídas de vida, né? As direções da vida. Então, se você deseja vencer em um mundo que não quer que você vença, e se do coração é que procede as fontes, as saídas da vida, então, o segundo item que eu quero te falar para você ser vencedor, ele fecha, na minha opinião, ele fecha esse texto muito bem. Qual é o segundo item? Beba apenas de uma fonte. Preste atenção. Beba apenas de uma fonte. Alimente-se apenas de uma fonte. Se enraiza, faça morada apenas em uma fonte. Deixa eu trazer isso bem calmo. A Bíblia diz que é do coração que flui as saídas da vida. Do coração é que flui as fontes de vida. É do coração que nós vamos ter todas as fontes de vida. A Bíblia diz que é no coração que nós temos que ter fé. É no coração. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Não permita a incredulidade, porque é dele que vai fluir, é dele que vai sair. Então, se eu tenho que guardar meu coração bem, eu preciso mantê-lo cheio de fé. E para manter o meu coração cheio de fé, eu preciso beber apenas de uma fonte, para que possa fluir todas as fontes que eu preciso para a vida. Para a vida. E eu quero explicar isso de outra forma. Salmo 1. Salmo muito conhecido, Salmo 1. Versículo 1 em diante. Você sabe decor salteado, com certeza. Mas eu quero ler numa versão mais ampliada, para você entender tudo que eu quero dizer. Diz assim, bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável. Bem-aventurado significa feliz, afortunado, próspero, invejável. É o homem que anda e não segue o conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos e propósitos. Nem permanece submisso e parado no caminho onde os pecadores andam. Nem se assenta para relaxar e descansar onde os escarnecedores, os zombadores se reúnem. Mas seu prazer e desejo estão na lei do Senhor. E em sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, ele medita habitualmente, pondera e estuda, de dia e de noite. E ele será como uma árvore firmemente plantada e cuidada, junto à corrente de águas, pronta para dar seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, nem desvanecerá. E tudo o que ele fizer prosperará e chegará à maturidade. Queridos, este texto é poderoso. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero dizer algo extraordinário nesse texto que talvez você nunca percebeu. Esse texto fala o seguinte, em outras palavras. Ele diz o seguinte,
Feche os seus ouvidos, o seu coração, a qualquer fonte do mundo. É isso que esse texto fala. Feche o seu coração, feche os seus ouvidos a qualquer fonte do mundo, a qualquer palavra do mundo. É isso que ele está dizendo. Querido, entenda uma coisa, Deus não quer a sua vitória. O mundo não quer a sua vitória. Se o mundo não quer a sua vitória, por que você então quer escutar o mundo? Né? O mundo não quer a sua prosperidade, então por que você deve andar pelo conselho do mundo? Escutar os zombadores, andar pelo mesmo caminho dos pecadores, ou seja, daqueles que não creem em Jesus. Por que valorizar mais o que os zombadores, aquela pessoa que está no mundo, que não crê em Jesus, fala, do que o próprio Deus? Do que o próprio Deus. Daqueles... Eu quero ler novamente esse texto, para você entender melhor. Quero ler agora numa outra versão. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Perceba, feliz, abençoado, próspero é o homem que tem apenas uma fonte de direção para a sua vida. Feliz, abençoado, próspero é o homem que só tem uma fonte. Ele bebe apenas de uma fonte para a sua vida. Essa fonte não se encontra no mundo. Não vem dos pecadores, não vem dos zombadores, não vem de nada do mundo. Essa fonte vem de Deus. Ele só bebe de Deus. Né? Ele só bebe de Deus. Ele só tem uma fonte de direção para a sua vida. A palavra de Deus, ouvir a Deus, a voz de Deus. Essa deve ser a sua fonte. Essa deve ser a sua única fonte com direito a alimentar o seu coração. Essa deve ser a única fonte que você pode permitir tocar o seu coração, encher o seu coração. O seu coração não pode ser cheio das notícias que vêm do mundo. O seu coração não pode ser cheio das instruções de alguém que não crê. Porque o mundo não quer a tua prosperidade. O mundo não. O mundo é um mundo caído. O Senhor Jesus falou, o mundo te odeia. É isso que é o mundo. É isso que é o mundo. Né? Esta deve ser a sua única fonte com direito a alimentar o seu coração. Porque fazendo isso, fluirá do seu coração todas as saídas, as fontes que precisa para a sua vida. Se você enche o seu coração com a única fonte que se chama Deus, ouvindo só a voz de Deus, quando você precisar do teu coração, fluirá todas as saídas, todas as fontes que te dá vida. Que te dá vida. Querido, Jesus venceu o mundo para que você ande nele como um vencedor. Jesus venceu o mundo para que você ande nele como um vencedor. E isso só vai acontecer se você decidir viver apenas da única fonte de águas vivas, que é ouvindo, crendo naquele que venceu. Naquele que venceu. Só existe uma pessoa que venceu o mundo. Chama-se Jesus. O cristão é um ser que já nasce vitorioso quando ele nasce como cristão. Por quê? Porque o Espírito, presta atenção no que eu vou te falar, porque o Espírito daquele que venceu o mundo habita nele, para o conduzir, para o ensinar, para o guiar em todas as situações, levando a vitória. Presta atenção. Para você entender isso, eu quero pegar um exemplo do Velho Testamento, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Todo mundo sabe que a Bíblia diz que José era próspero. Em tudo que fazia, José era próspero. E foi extremamente próspero. Se é uma pessoa que foi próspera, é José. Tudo que fazia, ele prosperava. José acabou se tornando o segundo homem do Egito, o homem mais forte do Egito. Prosperado. E é interessante a gente entender que ele foi próspero numa terra que não queria que ele fosse próspero. Ele não era egípcio. Ao contrário, ele era escravo. E o escravo no Egito, naquela época, não tinha direito algum. Então, era
tudo de negativo estava sobre o escravo. Ele era totalmente rejeitado. Ninguém queria que o escravo progredisse. O Egito nunca quis que um escravo progredisse. Ao contrário, o escravo só existia para servir. Né? Para servir. Mas o que fez José ser alguém próspero? Vamos ver a palavra profética sobre a vida de José que o seu pai profetizou. Que o seu pai profetizou. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Olha só o que o próprio pai de José profetizou. Né? Israel. Olha só. Diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o mundo. Olha o que o pai de José, Israel, profetizou sobre José, dizendo, José, ele é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. O que levou José a ser próspero? Porque ele era um ramo junto à fonte. Ele bebia apenas de uma fonte. Apenas de uma fonte. Ele foi tão próspero que os seus galhos foi além dos limites, que podia ser além dos muros. Né? Entenda uma coisa, não foram os sábios do Egito que o levou a prosperar no Egito. Não. Mas foi a fonte a qual ele bebia. E esta fonte era o próprio Deus. José era uma pessoa que ouviu Deus. Querido, Deus não enviou Jesus. Apenas para nos libertar do tacão de Satanás. Não. Ele nos enviou Jesus para que pudéssemos ter a verdadeira fonte de águas cristalinas dentro de nós. A qual nós não precisamos que a sabedoria do mundo nos ensine. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você não precisa da sabedoria do mundo para dizer o que é certo e o que é errado. Não. Esta sabedoria do mundo, Paulo diz, foi a mesma sabedoria que matou o autor da vida. Então nós não precisamos dela. Deus nos veio sobre nós, libertou através de Jesus, mas não só isso, ele colocou a própria sabedoria dele dentro de nós, ele colocou o seu Espírito. Para que ele colocou o seu Espírito? Para que nós pudéssemos saber como caminhar e vencer dentro de um mundo que não quer a nossa prosperidade, a nossa vida. Olha só o que Deus fez. Né? Não precisamos que o mundo nos ensine a prosperar. Precisamos beber em todo o tempo da fonte cristalina que é Deus, da fonte de águas vivas que é o Espírito Santo. Essa sim pensa no nosso bem. Queridos, a igreja, quando eu digo igreja, estou dizendo eu e você. Infelizmente, perecemos por falta de não investirmos mais em darmos total ouvido àquele que anda conosco, que está em nós, o Espírito da verdade. E ele está em nós justamente para nos ensinar. Ele está em nós justamente para nos guiar. Ele está em nós justamente para dizer, Alberto, pega a direita, não pega a esquerda não. Faça isso, não faça aquilo não. Ele está para nos ensinar. Existe um texto que eu gosto muito, já falei tanto, mas eu vou repetir. Está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 12. Deus fala da seguinte forma. Olha só o que Deus fala. Surpreendei-vos e horrorizai-vos com isto, ó céus. Chocai-vos e enfraquecei-vos de pavor, diz o Senhor, do comportamento do meu povo. Olha só o que ele fala. Pois o meu povo cometeu 2 males. Deixaram-me a fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas partidas que não retêm água. Olha só o que Deus está falando. Sabe o que isso significa? Significa o povo deixou de ouvir a Deus e buscou ouvir quem não deve jamais ouvir. É isso que ele está falando. O povo deixou de me ouvir. Eu sou o manancial de águas vivas, mas ele deixou de me ouvir. Ele preferiu ouvir a quem ele nunca deveria ter ouvido. É o Salmo 1. É o Salmo 1. Se você quer prosperar, pare de ouvir os pecadores, zombadores, pare de ouvir o mundo que não quer a tua prosperidade. E escute aquele que está em você, que é o próprio Deus, o Espírito daquele que venceu o mundo. Olha só, né? Queridos, um exemplo poderoso disso que eu estou falando é quando o povo sai do Egito, a caminho de Canaã.
Você conhece a história e não precisa que eu me aprofunde. Mas o que eu quero que você veja era que todo o caminho do deserto não era favorável a eles. Desde quando eles estavam no Egito, esse povo está no Egito, até Canaã, nada era favorável a eles. Eles estavam numa posição onde que o mundo não queria que eles fossem próximos. Nós precisamos entender que o mundo naquela época era representado pelo Egito, os inimigos de Canaã, né, os inimigos que existiam em Canaã. Ninguém desse povo queria que eles vencessem. Tudo era contrário a eles. E eles saem do Egito. Encontraram o quê? Falta de água. Quando encontraram água, era água amarga. Tiveram o quê? Falta de alimento. Encontraram o Mar Vermelho na frente deles. Encontraram o Jordão na frente deles. Encontraram os inimigos que eles mesmos falaram que eram gigantes perante eles. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso, tudo que era contrário a eles, nada disso teve o poder de vencer eles. Nada disso. Em tudo isso que era contrário a eles, Deus os levou a vencer cada uma desses obstáculos. Não tinha água, Deus fez sair água da rocha. Não tem pão, Deus fez cair do céu. Não tem água amarga, só tem água amarga, Deus transformou em água doce. Tem o Mar Vermelho, Deus abriu o mar. Tem o Jordão, Deus abriu o Jordão. Tem os inimigos que parecem gigantes, Deus os fez perecer, cada um na frente deles. Na frente deles. Né? Olha só, nada disso impediu deles serem prósperos. Presta atenção no que eu vou te falar. Nada disso impediu que eles sejam prósperos. Nada disso impediu que eles recebessem riqueza de todas as formas. Aquele povo, amados, eles receberam casa que eles não edificaram. Aquele povo receberam plantações que eles não semearam. É o que a Bíblia diz. Né? É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque eles simplesmente aprenderam a andar pela única fonte que nos faz vitoriosos. Em um mundo que não quer a nossa vitória. Eles andaram pela palavra de Deus, ouvindo a Deus. Existia em Jericó, uma cidade totalmente fechada, uma cidade de muro alto, uma cidade de inimigos fortes. Mas simplesmente ouviram Deus e os muros se caíram todos. E eles avançaram e venceram. Né? Eles avançaram e venceram. Queridos, se você deseja vencer dentro deste mundo maligno, invista em ouvir a Deus. Não tem outro caminho, Relins. Não tem outro caminho. Invista tempo em ouvir ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Invista em ser amigo de Deus. Converse com Deus mais do que conversa com as pessoas sobre a sua vida. Converse com Deus mais do que você conversa com as pessoas por onde você passa sobre a sua vida. Converse com Deus. Deus tem a solução para a sua vida. As outras pessoas, nem todas elas querem o teu bem. Não pense de maneira diferente. O mundo não quer a sua prosperidade. Entenda isso. Deseja ouvir a Deus, e não só deseja ouvir, mas deseja crer. Decida crer em tudo aquilo que você vai ouvir. E você vai começar a caminhar num mundo que não quer a sua prosperidade. Você vai ser próspero em tudo. Em tudo. Creia em toda a sua palavra, seja escrita ou falada aos seus ouvidos. Creia nela. A palavra de Deus falada a você vai te levar a vencer contra toda a correnteza que o maligno tem colocado. Está escrito, Jesus mesmo citou, está escrito em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da palavra que sai da boca de Deus é que nós vencemos o mundo que quer nos destruir. Entende? Querido, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Isso é uma verdade. Né? Beba apenas de uma fonte. Beba da fonte de águas vivas. Beba da palavra de Deus. Beba investindo de ouvir a Deus. Beba tendo o seu tempo com Deus. Beba dele. Beba dele. O Espírito de Deus não foi dado para ser ignorado. Preste atenção, o Espírito Santo não nos foi dado, não veio habitar em nós para ser ignorado por nós. Não, não.
mas ele veio para nos ensinar, ele veio para nos guiar, ele veio para nos dizer sobre aquilo que vai acontecer. Entende? Deixa eu dizer uma coisa para você, no seu empreendimento, você que é empresário, você que tem empresa, você que tem... No seu empreendimento, nas suas finanças, o Espírito Santo sabe mais do que os consultores que você consulta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer investir? Escute melhor o Espírito Santo do que você vai procurar os consultores que você tem. O mundo não quer o teu bem. Cuidado. Cuidado, eu não estou sendo um profeta mau agouro, não. Eu estou falando, segundo a palavra de Deus, que diz que o mundo nos odeia. Entende? E nós estamos vivendo um tempo que é verdade isso. Ok? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo sabe mais do que o Google. Invista mais com o Espírito Santo do que com o Google. Olha só o que eu estou dizendo. Né? Olha só o que eu estou dizendo. O Espírito Santo não sabe só sobre o hoje, ele sabe sobre o seu futuro. Nos seus relacionamentos, ele sabe tudo, desde como transformar o seu casamento, como melhorar o relacionamento com os seus filhos. Sabe? Não adianta você fazer o curso não sei do que o mundo está oferecendo, curso não sei do que o mundo está oferecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual curso que você deve fazer? Levanta cedo, se aquieta no sofá e fala, Espírito Santo, me ensina a criar os meus filhos. Me ensina como é que eu faço com a minha esposa me ensina como é que eu faço com o meu marido. E você vai se surpreender como que ele vai agir na tua vida. Como que ele vai agir na tua vida. Em todas as áreas, ele quer nos levar realmente a vencer. Coisa que o mundo não quer, isso que eu quero que você entenda. E daqui para frente, queridos, não quero ser, né, daqui para frente isso vai ser pior e mais pior e pior e pior e pior. Entende? É bíblico. É bíblico. Ninguém mais do que Deus quer o teu bem, a tua vitória. Presta atenção no que eu vou dizer uma coisa para você. Deus investiu muito pela sua vida. Deus investiu muito para que hoje você tivesse vida. Ele investiu o seu próprio filho. Seu filho sofreu, morreu naquela cruz para que hoje você tivesse vida. Para que hoje você tivesse vida. Entende? Se assente aos seus pés. Invista tempo, se assente aos seus pés. Permita que ele te ensine sobre todas as coisas. Valorize o que ele deu para você, que é o Espírito Santo. Entende? Valorize. Valorize. Se assente. O que quer se assentar? Pare. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Pare. Ouça-o. Creia nele. Não duvide. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não duvide daquele que confiou em você colocando o seu espírito. Não duvide do Deus que confiou mais em você do que você mesmo. Entende? Não duvide. Não duvide. Deus confiou tanto em você que ele não só te libertou, ele colocou em você o que ele tem mais santo, que é o Espírito Santo. Preste atenção. Preste atenção. Né? Não duvide daquele que confiou em você colocando o seu espírito. Eu preciso terminar, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Querido, o mundo não quer a sua prosperidade. Então, o mundo não pode ser o seu mentor. Dá para entender isso, Isla? O mundo não pode ser o seu mentor. O mundo não pode ser o seu guia. O mundo não pode ser o seu líder máximo. Não. Você tem o Espírito Santo, você tem o próprio Deus. Ele é o teu mentor. O Espírito Santo não nos foi dado para ser ignorado. O Espírito Santo foi nos dado para ser ouvido. Nós precisamos ouvir e a partir do que ele falar, nós vamos ser vencedor. Não importa os prognósticos, não importa as estatísticas, não importa o que o mundo fala. Nós podemos vencer dentro de um mundo que não quer que nós venhamos a vencer. Você pode crer nisso? O seu mentor precisa ser Deus. E eu quero que você pense nisso nessa semana. E eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Ao mesmo tempo eu digo obrigado, Senhor, e ao mesmo tempo eu também te peço perdão por tudo aquilo que nós ouvimos mais o mundo do que o Senhor. Deus, nós confiamos em Ti. Fala a cada um que está me ouvindo, Senhor. Senhor,
Coloque, desperte a cada um para investir tempo contigo. Para se assentar contigo. A palavra do Senhor diz que o Senhor vinha para andar com Adão. E isso era tão forte que o Senhor hoje resolveu estar em nós para andar conosco em todo o tempo. Mas, infelizmente, Pai, o teu povo tem mais ignorado a sua presença neles do que qualquer outra coisa. Mas, Senhor, eu quero declarar, Pai, que está levantando um povo que vai andar só segundo o que está ouvindo do Senhor. Está sendo levantado um povo que vai pisar sobre cada palavra que o Senhor diz. Que vai crer, independente seja do que for, mas vai ser crente na tua palavra. Jesus disse que ele só fazia o que ele via o Pai fazer, o que ele ouvia o Pai falar. Está sendo levantado um povo, Pai, que vai pisar por sobre as tuas palavras. Senhor, não importa o que o mundo deseja, não importa o que o mundo fala de nós, não importa se o mundo nos odeia, não importa se o mundo é contra nós. Pai, o que importa é saber que o Senhor sempre nos leva a triunfar em Cristo Jesus. O que importa é saber que o Senhor nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. O que importa é que o Senhor nos levantou para vencer. Através da tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nesses dias. Em cada detalhe. Em cada detalhe. Se nós queremos fazer um empreendimento, nós queremos ouvir a tua voz. Se nós queremos comprar, nós queremos ouvir a tua voz. Se nós queremos vender, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor sabe que é bom para nós. Porque o mundo não quer o nosso bem. Senhor, abra mesmo os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver, discernir, Senhor, a tua vontade e não a vontade do mundo. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que estão aqui, estão nos assistindo. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, um despertar do Senhor, para que eles possam ouvir a Ti, ver a Ti. Eu quero declarar ouvidos abertos, iluminados, os olhos do coração, para que eles possam ver o Senhor agir. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu quero declarar, Senhor, meu Pai querido, que os dias de escuridão, os dias difíceis, os dias, meu Pai, de onde, conforme diz até no livro de Samuel, que pouco se ouvia a sua voz. Pai, eu quero declarar que isso é passado. E que o teu povo vai ouvir a tua voz de forma tão clara, tão poderosa em todos os lugares por onde andar. Eu profetizo que o Senhor, meu Pai querido, vai falar de voz audível a cada coração nesses dias, para que eles entendam que o Senhor é o nosso mentor e não o mundo é o nosso mentor. Que é o Senhor que nos guia e não o mundo que nos guia. Que é o Senhor que dita os nossos passos e não o jornal do amanhã. Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar agora, Senhor, profetizar a vitória do Senhor sobre cada um que está ouvindo a nossa voz. Pai, eu quero declarar cada pessoa que está ouvindo a nossa voz como uma pessoa, meu Pai querido, que é vencedora num mundo que não quer que ela vença. Eu quero declarar, meu Pai, sobre essa pessoa que está ouvindo, Senhor, eu quero declarar a paz dentro de um mundo que não quer a paz. Senhor, eu quero declarar, Senhor, sobre essa pessoa que está nos ouvindo. Eu quero declarar, Senhor, a libertação dentro de um mundo que nos quer cativeiro, que cria cativeiro, que nos quer cativo. Senhor, Tu és aquele que veio para libertar. Jesus falou, eu vim para libertar o cativo. Eu vim para abrir os olhos do cego. Senhor, portanto, Senhor, o Senhor veio para transformar vidas. O Senhor veio para conduzir, Senhor, pegar na mão e conduzir no caminho, Senhor, que nos leva à vitória. Eu quero declarar, profetizar, Pai, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai, que os seus dias serão mais que vitoriosos. Por quê? Porque eles ouvirão a sua voz. E o mundo vai querer saber como é que vocês estão sendo vitoriosos num mundo que não quer a vitória de vocês. E nós vamos testemunhar. O meu Deus me deu toda a vitória. O meu Deus guiou-me por um caminho de vitória. Senhor, obrigado,
Porque assim como o Senhor guiou aquele povo do Egito, Pai, em plena prosperidade, o Senhor nesses dias quer levantar um povo que vai andar em plena prosperidade. Pai, ainda que se levante obstáculos. Porque para todo obstáculo, o Senhor é a solução. E eu profetizo isso no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado. Senhor, dá uma semana de vitória a todo que está ouvindo em nome de Jesus.